Oi, meus amores! Seja bem-vindo a esse novo projeto, que não é um simples podcast, né? Até o nome é diferente, tira tema. Por quê? Porque a gente é diferente. A ideia é justamente ser diferente. E trazer o diferente para o mundo jurídico de uma forma que você entenda o que é dito e como você acessar seus direitos de forma mais fácil. Eu sou a Ana Luísa, aqui do lado, minha grande amiga Natália. eu digo que é a minha versão branca dos olhos claros. Se ligaram, né? Enfim, o projeto é um sonho antigo que a gente já adiou por um bom tempo, porque não é fácil estar aqui. Quem disser o contrário está mentindo, ou é um artista. Mas, enfim, a ideia é justamente discutir o direito como a gente faz com os nossos clientes quando está lá na nossa sala, não é mesmo? É isso aí. Então, eu acho que, para começar, óbvio, o tema teria que ser um tema que a gente mais convive, principalmente aqui na região. É o que a gente mais vê durante nossa jornada, que é o segurado especial. E por falar em segurado especial, as maiores dúvidas que a gente recebe no escritório é a seguinte pergunta: olha, meu pai tem roça, eu tenho INCRA, eu tenho ITR. Eu posso me aposentar? Eu posso receber algum benefício por ter esse documento? É uma pergunta clássica que a gente sempre recebe no escritório. E aí, doutora Ana, dá para ter algum benefício, ter acesso a algum benefício só por ter esse documento? Só por ter o INCRA? O INCRA, o INTR? Como diria a nossa estagiária Bruna, é um documento e um sonho. Não, primeiro, vamos explicar quem é segurado especial? Eu acho que a maior dúvida é essa, porque todo mundo acha que é só ter o INCRA que virou segurado especial. Na verdade, as pessoas não conhecem nem como segurado especial. Conhecem como agricultor. Trabalhador rural. Ou trabalhador rural, que, na verdade, o trabalhador rural não é nem segurado especial, né? Apesar de ser equiparado, ou seja, acabar tendo os mesmos direitos, eles são uma categoria diferente, porque o trabalhador rural se entende como empregado rural. E aí eu lhe pergunto, para ser empregado rural, é só trabalhar numa empresa rural? Não necessariamente, porque em uma empresa rural podem ter outros trabalhadores que não se enquadrem nessa categoria. Porque para isso a pessoa precisa realmente exercer algum serviço que esteja relacionado a essa atividade rurícola. Por exemplo, o tratorista, apesar de trabalhar em uma empresa rural, ele não é considerado um empregado rural. Ele não tem direito ao benefício da redução da idade para se aposentar como o empregado rural. Então, basicamente, entre o segurado especial e o trabalhador rural, a diferença principal seria a redução da idade. O valor seria salário mínimo. Aí depende. Como várias Deixa respostas... ligado que eu tô brincando com ela, né? Várias respostas no direito depende. Não é matemática pura. No nosso sempre depende. Depende, Isso. A gente sempre leva para o lado mais favorável, né? Do nosso cliente. Óbvio. Exatamente. Mas, voltando. O INCRA, ele não é necessariamente a peça obrigatória para que você seja considerado agricultor, tá? Que aí, nesse caso, o INCRA é só um documento que, se você for proprietário, você tem uma certa vantagem com relação às outras pessoas, né? Porque, inclusive pela própria IN, se você é dono se você tem um documento de terra, se não há nada que indique que você saiu da atividade, como um vínculo, qualquer outra coisa que diga que você não estava ali nos 15 anos, aquele único documento é o suficiente para garantir a comprovação dos 15 anos de atividade, e se você tiver a idade, consequentemente, a aposentadoria. Mas ele, por si só, não garante o benefício, não é nem o benefício, ele não garante a comprovação da sua qualidade de segurado, ou seja, da sua atividade como rural. E aí, o que é que a gente geralmente usa para comprovar? O que é que a gente geralmente busca, principalmente se não tiver o danado do INCRA ou do INTR? Assim, hoje, na verdade, há alguns anos, o principal documento de comprovação, inclusive que se utiliza hoje, o próprio sistema do INSS, seria a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, para comprovar o efetivo exercício da atividade rural, que aquela pessoa realmente, ela trabalha, ela sobrevive ali da agricultura.
E aí, o que seria a DAP, doutora Ana? Explica aí para o pessoal de casa, para quem não conhece. Eu costumo dizer que a DAP é como se fosse a declaração do imposto de renda do agricultor. É onde, pelo menos de 2 em 2 anos, que é o prazo de validade dela, pelo menos dos últimos anos tem sido 2 anos, porque ela já foi de um tempo maior, já foi de 10 anos, depois 5, depois 3 e agora passou para 2, tá? Hoje o nome não é DAP, é CAF, mas as pessoas ainda conhecem como a DAP, né? E eu digo que é quase que uma declaração de imposto de renda, porque é o que você, de 2 em 2 anos, você declara quem trabalha junto com você, declara onde você exerce atividade, declara o que você produziu no ano anterior. E aí, se você não muda de atividade, ou seja, se você não assina contrato, se você não sai da roça, aqueles 2 anos ali estão garantidos por conta da DAP. Se você sair, assinar uma carteira, mesmo que seja como trabalhador rural, se for superior a 120 dias, obrigatoriamente você vai ter que renovar ou constituir um novo documento. Mas a DAP é o principal documento hoje que a gente chama de ratificador, porque é ele que confirma que você realmente exerceu as atividades. Mas não é o único, principalmente que a gente sabe que a questão da DAP é relativamente recente. Isso. As pessoas só usavam para conseguir empréstimo. É verdade. Mas hoje, inclusive, o novo sistema, a nova sistemática do INSS vai buscar as DAPs antigas que as pessoas têm emitidas lá do início para comprovar essa atividade rural justamente durante aí esses 15 anos, na aposentadoria, por exemplo, que são exigidos para cumprir o requisito da carência. Não é isso? Exatamente. E aí a gente tem uma questão. Tá, mas a DAP eu nunca fiz. Então, isso eu não vou me aposentar? Eu não vou conseguir provar que eu sou agricultor? A gente está falando muito em agricultor porque é o mais comum, mas o segurado especial, ele não se resume a agricultor. Na verdade, agricultor é o pescador artesanal. É o indígena. É o indígena. Mas o pescador, eu acho que ele merece um episódio separado. Sim, porque com o certeza. pescador, ele tem inúmeras nuances, ele tem um sistema totalmente diferente de comprovação. Isso. Tem a questão do seguro-defesa. Então, ele com certeza vai gerar um novo episódio pra gente. Até porque aqui não dá para esgotar todas as informações e aí realmente a ideia é levar informação, levar conhecimento para que as pessoas não cometam erros, evitem ao máximo e tenham mais conhecimento dos seus direitos e consigam ter mais chances de conseguir o benefício, porque a desinformação acaba trazendo prejuízos muito grandes. A gente vê muitas vezes no escritório situações que as pessoas poderiam ter evitado, benefícios que poderiam ter sido concedidos e infelizmente não são. E aí a gente tem um grande problema, principalmente hoje, para quem faz um processo, digamos, bem feito. Aí eu não falo um processo judicial, é o processo de constituição, justamente para fazer o pedido de benefício. Quem faz bem feito, ele tem uma grande vantagem, porque no INSS hoje está até mais fácil, por incrível que pareça, do que você ir para o judicial. Como assim, doutora Ana? Quer dizer que não dá para acreditar o INSS. Quer dizer que é melhor do que levar para a justiça. As pessoas não vão acreditar. Ela é uma artista, ela sabe disso. A gente vem passando por uma mudança muito grande no ano passado para cá. E ela sabe disso, que ela é a rainha dos segurados especiais. A gente vem passando por uma mudança muito grande, porque eu acho que, inclusive, com o governo, ele, em vez de resolver o problema da máquina, ele vai só botando o óleo para ver se rende mais na frente. E aí, por um lado, isso foi bom, porque acho que para diminuir o número de análise, o número de espera que tem no INSS, eles passaram a usar os robozinhos, que a gente chama. Tem um nome mais bonitinho, mas como a ideia aqui é vocês entenderem como é que funciona, o sistema hoje, ele tem quase que um indeferimento ou concessão automática, porque quem analisa não é o servidor, é o robozinho. Isso também depende das provas que são apresentadas, na verdade, da base de dados. Da base de dados. Do que a pessoa tem. Hoje, se ela receber um benefício, a mulher com 55 vai pedir sua aposentadoria. Se ela receber um salário maternidade lá 20 anos, 15 anos, 20 anos atrás,
esse salário maternidade, ele já serve como uma comprovação de um período. Mas ainda assim exige o instrumento ratificador, que foi o que a gente acabou de dizer. Então, assim, o robozinho, ele tem um lado bom se você tiver com tudo muito bem amarradinho. Que não é a maioria da realidade. A maioria dos casos não é. Mesmo que você tenha a DAP, que esteja tudo ok, você, às vezes, o sistema, por uma besteirinha, é indeferido. E aí você gera um grande problema, porque, apesar de você tiver preenchido a autodeclaração, que acho que é um outro tema para a gente abordar futuramente, porque ele realmente é muito complexo, a autodeclaração, porque muita gente acha que é só ir lá, responder as perguntinhas, muitas vezes responde até errado. Não façam isso. Não façam. Às vezes vai para Lan House, porque o menino da Lan House sabe fazer bem feitinho e cobra R$20. E aí lascou. Sabe por que lascou? Porque a autodeclaração, ele vai para um sistema, ele vai ficar guardadinho lá no INSS. E vai ficar guardadinho, registrado em um local que quando você fizer novos requerimentos, ou alguém que você colocou lá na autodeclaração, porque você é obrigado a botar o CPF, ele puxa, o sistema puxa. É diferente quando a gente fazia à mão, ou digitava e a pessoa só assinava, porque aqueles dados não migravam para um sistema, para uma base de dados. Já a autodeclaração eletrônica migra. E aí você está vinculando a sua vida e a de quem você colocou ali. Isso significa que se você fizer errado, não prejudica só você. Prejudica todo mundo que você colocou o CPF. O grupo familiar, né? Grupo familiar. A composição do grupo familiar. Então, a gente hoje, quando vai analisar uma aposentadoria, qualquer benefício que envolva a atividade segurada especial, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Não é só quem está pedindo, é todo o histórico familiar. Exatamente. Claro que quando a gente for tratar da autodeclaração, a gente vai dar algumas dicas nesse sentido. Mas é muito importante se atentar se alguma pessoa no grupo familiar recebe algum benefício que seja incompatível com o momento ali do exercício da atividade rural. Ou seja, você não pode declarar que a pessoa trabalhou se ela está em um período de benefício. Então, tudo tem que ter cuidado, porque a partir do momento que houver um cruzamento nessa base de dados, as pessoas podem vir a ter problema. E aí é uma realidade não tão distante que a gente já tem que se atentar desde agora. E aí, voltando para as espécies, eu vou levar em consideração. Quem não conhece o Vale do São Francisco, quem está assistindo a gente de outros locais, a gente mora numa região que circunvizinha, a gente tem Pernambuco, Bahia e Piauí. E a gente tem regiões aqui que são os agricultores raiz, né? Que é o de área cerqueira, que é os mais conhecidos. A gente tem trabalhador rural, porque a gente tem muita empresa aqui. Empregado rural. E a gente tem o produtor rural. E esse produtor eu acho que gera maior dúvida. Por quê? Acho que até pouco antes de informatizar o sistema do INSS, algumas coisas passavam mais fáceis. Desde que a Receita e o INSS passou a ficar integrado, e aí existe o cruzamento de dados iniciais, e posteriormente, quando virou digital, o INSS digital, a gente começou a ter certos problemas que as pessoas não se atentavam, principalmente os colonos, como a gente conhece aqui. Para quem não sabe, colonos são os donos de lotes. E aí muita gente se aposentou usando só o documento da terra, porque nunca fichou, nunca sujou a carteira, como as pessoas chamam, e aí só pelo fato de ser proprietário se aposentava. Só que o que a gente tem tido muito problema, e esse problema é relativamente recente. Na verdade, eu acho que só existe, que eu me lembre, você vai me corrigir se eu estiver errado, só existe duas questões que descaracterizam de plano segurado especial, que seria o tamanho da terra. Os módulos fiscais, que são os famosos 4 módulos fiscais. E eu queria fazer uma consideração com relação a isso, que é interessante os módulos fiscais. A questão dessa delimitação, o tamanho, quantos hectares tem aí a questão de um módulo fiscal? Depende do município onde a pessoa reside, porque quem faz essa determinação é o INCRA. Então, por exemplo, pesquisando, eu vi que existe uma diferença aqui entre Petrolina e Juazeiro, que são cidades vizinhas.
Mas o módulo fiscal em Juazeiro, os hectares são maiores. Salvo engano, 65 hectares em Juazeiro. E aqui em Petrolina, 55, se eu não estiver equivocada, mas é mais ou menos eu tenho certeza que é 55 essa por aquele processo que a gente teve. Essa diferença. E isso varia muito de município para município. Então, as pessoas também têm que se atentar. Porque por mais que ela não produza isso, o fato de ser maior, no INSS, nesse caso, o entendimento é desfavorável. E aí a gente tem que fazer outra observação. Nesse caso, se fala no tamanho total das propriedades, por mais que a pessoa só trabalhe em uma. Exato. Aqui a gente tem muita gente com terras muito grandes, mesmo são áreas cerqueiras, mesmo que seja improdutiva. Mesmo que seja improdutiva. Então aí é muito importante a questão de estar sempre com a documentação, a questão de animais, que vamos entender que agricultor não é só quem trabalha com a parte vegetal, digamos assim, não é só quem trabalha com plantação de milho e feijão. Na verdade, é quem tem criação também. Aqui a gente tem um número muito grande de pessoas que têm criação de bode, de carneiro, enfim. Aqui só é mais rara a parte de boi, né? Mas aqui a gente tem muito caprino e são números grandes. São pessoas que têm muitas criações, como a gente chama. E aí onde falta a compreensão dos juízes, que a gente, apesar da lei ser a mesma, a nossa realidade é totalmente diferente do que rola no Sul. Exatamente. Porque no Sul, por mais que a lei seja a mesma, a instrução normativa seja a mesma, no Sul, se você tiver um trator, beleza. Não tem problema, não tiver Hilux, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a visão de lá é totalmente diferente da daqui. Aqui a visão ainda é de subsistência, é como se o agricultor só pudesse plantar o suficiente para comer. Mas tem aí a questão da comercialização também. Que não é, que é possível, o recolhimento é possível, mas aí que eu acho que ainda vai render muito episódio, porque são coisas muito específicas. Tem muitos detalhes. Aqui, se o cara tiver uma moto, que a gente sabe que a realidade do Nordeste hoje, do interior, o pessoal não usa mais cavalo, vaqueiro não usa mais cavalo, vaqueiro não usa mais jumento, como diz a história, vaqueiro usa moto. Que a gente chama até de Pokémon, que é aqueles que eles pegam aí atravessado que tá devendo até a alma e enfia na roça. Mas vaqueiro não usa mais aqui na região cavalo, é coisa mais rara, é a moto. E se você tiver uma bendita de uma moto, é o suficiente para na justiça muitas vezes você perder um benefício. Existe um preconceito muito grande com o nosso segurado especial. Principalmente com os agricultores, né? É quase como se eles quisessem equiparar a um benefício assistencial. Que o requisito é a miserabilidade. Exatamente. Que eu acho que é uma discussão que tem que ser aberta, inclusive com os magistrados da região, de que a realidade hoje é outra. Né? Mas aí a gente rodou e acabou saindo do foco da questão do produtor. Isso, mas tem a outra questão que também descaracteriza a situação do segurado especial. Que é o que está rolando muito com o produtor. Então, a gente tem duas situações. A primeira é a questão de superar os 4 módulos fiscais, Exatamente. mesmo que não seja produtivo, que você só utilize uma parte. E a segunda é você ter empregados permanentes. Quando a gente diz permanentes, é quando supera 120 dias. Doutora, então eu posso ter 10 empregados, sendo que se ele trabalhar 4 meses, só os 10 está tudo certo? Não. Né? A questão é, você só pode usar 120 dias do seu ano, digamos assim. Então, ou você contrata uma pessoa por 120 dias, ou contrata 120 pessoas por um dia, mas você está limitado àqueles 120. E aí, o que está acontecendo muito com essa galera é que eles contratam no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Ele não aparece a pessoa como produtor, proprietário, né? Enfim, ele não aparece como empregador. Essa informação ele só está na Receita. E aí as pessoas acham que, como não tem nada no CNIS, não aparece nada do INSS, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber, né? Esquece que Receita e INSS é assim. Então, é uma informação que você só encontra na Receita, mas que é vinculada ao INSS e, consequentemente, quando você dá a entrada, vai saber, epa, peraí, você tem empregados fixos
há tantos anos. Exatamente. E aí, quando isso acontece, tem alguma solução? Aí é um tema para outro episódio, porque aí a gente teria que abrir várias discussões. Várias discussões. A gente tá só deixando gancho aqui. Mas isso Exato. é bom para ajudar vocês a participarem também. Mas é importante as pessoas se atentarem a isso, que se elas são produtores, se elas pretendem contratar empregados, elas devem procurar orientação para saber qual é a forma, até de que forma que elas podem contribuir, para que elas não percam tempo e de repente atinjam a idade e não tenham direito. Não tenham o que fazer. Exatamente. Né? Mas como eu não seguro minha língua, geralmente, a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, tem solução? Tem. Mas não é uma solução tão simples. E aí, consequentemente, foge da idade do segurado especial. A gente encontrou, mas isso significa dizer reconhecer períodos de infância, que a gente vai falar sobre isso, e a pessoa a partir dali fazer contribuições e ir para a híbrida. A híbrida nada mais é quando você pode usar o período de rural e de urbano, como a gente chama, mas que você obrigatoriamente tem que cumprir os requisitos da aposentadoria urbana. E acontece que nem sempre é tão simples comprovar atividade rural na infância. A gente vai falar ainda sobre isso. Dá para salvar algumas situações, só que às vezes existe uma complexidade. Porque qual é o maior problema dos nossos segurados especiais? Eles não guardam documentos, eles acham que o fato de trabalhar, de estarem trabalhando por si só, é suficiente. Então, muitas pessoas não têm informação da importância de ter um documento, de guardar, de constituir essas provas. E aí elas só vão se atentar quando elas já chegam para fazer o pedido. E sabe o que eu acho mais complicado? Assim, na prática, o reconhecimento da atividade de infância não é nem tão difícil. O que eu acho mais difícil é a constituição das provas, porque você está falando de provas que não são suas. Isso. Basicamente são de seus pais. Você precisa usar documentos de seus irmãos. Para quem é de fora, que é de outra região, porque a gente tem muito disso, pessoas que nasceram e se criaram em regiões e vieram para cá. A realidade você tem que se deslocar para lá para pegar a documentação. A maioria das pessoas que estão chegando em idade de se aposentar agora, muitas nem estudaram, ou se estudaram, não tem registros oficiais. Então, na prática, você vai ter que buscar documentos de outras pessoas. E é isso que eu tenho sentido maior dificuldade. As pessoas, quando é documento deles mesmos, a gente sabe que rola uma certa preguiça. A pessoa acha que está contratando um advogado e ele tem que se virar por absolutamente tudo. E não tem. A função nossa principal é a orientação. Mas, enfim. E aí, quando você fala que a pessoa tem que buscar documento dos pais. Dos irmãos. Dos irmãos. Que isso significa dizer, inclusive, que tem que pegar a certidão de inteiro teor, que é um documento muito importante, mas que é pago. E geralmente aí essa galera tem muitos irmãos que você no mínimo vai precisar aí de 3 documentos, né? Certidão de casamento, certidão de inteiro teor de um irmão mais velho. Existe uma resistência em conseguir. Mas vocês não têm noção da importância. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas lhe garante, muitas vezes, não só a aposentadoria por idade, a complementação do período dos 15 anos para você se aposentar mais novo. E quando eu digo mais novo, para quem não sabe, rural, segurado especial, mulher com 55. Então, você se aposenta 7 anos mais nova. E homem é 60, ou seja, 5. Para a mulher ainda é mais vantajoso do que para o homem. Então, você correr atrás dessa documentação vale a pena porque você reduz muito a idade para se aposentar. E mesmo que você não consiga se aposentar como rural, porque entenda, rural não é só ter o tempo, que a gente está falando muito, carência, 15 anos, 15 anos, 15 anos, que entende que não é 15, são 180, mas como a ideia é que vocês entendam mais fácil, a gente fala em 15. Principalmente falando de segurado especial, não trabalhador rural, porque trabalhador rural realmente são 180, a contagem é diferente. Mas quando a gente fala em agricultor, pescador, segurado especial raiz, é comprovação de atividade. Aí, comprovação de atividade, vamos ser bem claros, 15 anos. Isso. Né? E aí depende da documentação. Isso. E por falar em documentação, só aproveitando aí essa deixa,
nesse ponto o INSS é bem mais favorável do que a justiça, porque, gente, a IN 128 foi muito generosa. É uma mãe. Foi generosa nesse ponto, principalmente aí da comprovação da atividade rural. Porque antes, documentos que eram desprezados, como requerimento de matrícula, a certidão de título. Exatamente, que as pessoas não davam tanta importância, até mesmo os profissionais. A gente olhava assim, não, isso aqui não interessa muito. Hoje são documentos importantes e que podem sim ajudar a comprovar a atividade rural. E comprovam. A gente já conseguiu, a gente montou. Dá para afirmar que é verdade, porque a gente já salvou processos com esses documentos que antes eram desprezados. E aí, por falar em experiência, a gente viveu isso pós a nova portaria que trouxe toda essa mudança. A gente tinha entrado com um pedido de salário maternidade. A gente sabia que ela era agricultora, ela era proprietária, ela tinha DAP. E ainda assim o juiz desconsiderou ela como agricultora por entender que o grupo familiar dela, já que o marido era, se eu não me engano, agente ou técnico de saúde, alguma coisa assim, tinha uma renda alta, que por sinal ela não tinha nem conhecimento, mas enfim. Entendeu-se que o grupo familiar era composto por ela e o marido e o filho. E aí, consequentemente, como havia uma renda relativamente alta, que eu acho que superava 3 mil, desqualificava ela como agricultora. Mesmo a gente conhecendo a realidade, sabendo que ela trabalhava na roça, porque ela não dependia do marido. E ainda assim o juiz negou, entendendo que desqualificava, mesmo com todo que não era agricultura de subsistência. Exato. E aí tem que ter muito cuidado com isso, que nesses casos tem que ver a viabilidade, inclusive, dela fazer a contribuição facultativa, como segurado especial. Mas nesse caso específico, com essa nova portaria que trouxe todas essas mudanças, a gente refez o processo todo administrativo, preencheu da forma correta, dividiu os tempos direitinho, colocou ela na condição de trabalhadora em regime individual. Isso significa dizer que ela trabalhava sozinha e conseguiu o salário maternidade. Exatamente, porque nem sempre o grupo familiar ele vai trabalhar, ele vai ali para a lida na roça, né? Às vezes realmente a pessoa trabalha sozinha, e era o caso dessa cliente que a gente conseguiu reverter essa situação no INSS, isso depois de um recurso transitado em julgado. Então, ou seja, o processo foi para juiz, para a sentença, a gente recorreu e conseguimos reverter a situação só refazendo esse processo novamente no administrativo. Agora, isso só foi possível porque não passou pela mão do servidor. A gente tem que chamar essa atenção, porque quando vai para a mão do servidor, ele vai olhar toda a vida pregressa, como diz a história. A primeira coisa que ele vai olhar, já teve processo antes? Teve processo judicial, inclusive? Então, ele dificilmente vai contra uma decisão judicial. E aí, a gente disse, cuidado com a questão do pedido da autodeclaração digital. A gente tem que entender, e aí a importância do profissional, ele analisar qual é a melhor estratégia. Na verdade, hoje não adianta a gente dizer, é melhor judicial ou melhor administrativo. Depende do caso. Depende do caso. O que a gente tem certeza é que até para ir para uma briga no judicial, você tem que estar com o administrativo muito bem feito. Exato. Porque, inclusive, pelo novo decreto e a própria emenda, ele diz que se você não levou, vamos dizer, em grosso modo, se você não apresentou o que você deveria apresentar quando você pediu ao INSS, e você vai para a justiça e ali você apresenta novos documentos, mesmo que seja para provar algo que já aconteceu lá atrás, entenda que a responsabilidade era sua. E aí, nesse caso, você até ganha, mas os efeitos financeiros começam a contar a partir da citação do INSS. Resumindo, não tem atrasados. Já era atrasado. Aqueles retroativos, meus tempos, que as pessoas tanto falam, tanto almejam, né? Pois é, então assim, essa é a questão, acho que a principal questão aqui é as pessoas entenderem que não é tão simples quanto era quando eu comecei, até mesmo quando você começou, e é porque não tem muito tempo. Exatamente. Mas a situação hoje, na verdade, quando eu comecei a advogar, a ideia vamos passar no INSS porque a gente é obrigado a passar, mas a gente sabe que vai ser negado, vamos para a justiça. E aí ia na fé, muitas vezes ia na fé. Se não tivesse nada sujo na carteira, a pessoa soubesse de roça, estava tudo certo.
Hoje a gente tem uma situação totalmente diferente. A primeira coisa que fazem quando vai para a justiça é olhar o CAD único da criatura. Na verdade, olham a vida toda, né? Saem informações que as pessoas até as pessoas desconhecem. Desconhecem, porque ela busca no Detran. Exato. Ela vai buscar todo lugar que você passou e deu seu CPF, endereço. E principal, que as pessoas não têm noção ainda da importância do CAD único. Porque a gente tem muito, por exemplo, como a gente está numa região polo, tem muita gente que é de sua cidade, por exemplo, um Afrânio, que acha que o pai tem roça lá, mas ele passa a vida todinha recebendo Bolsa Família aqui, e na hora que é para pedir algum benefício, salário, maternidade, nunca trabalhei de carteira assinada. Aí acha que com o danado do INCRA vai resolver o problema. E aí a gente volta para a primeira pergunta que você fez. Ter o INCRA só é suficiente? Não, não é. Primeiro que a gente precisa entender que grupo familiar, você só consegue usar a documentação de seus pais, via de regra, quando você é solteiro. Isso significa que até a união estável, se você constitui uma união estável, então você já sai ali daquele grupo familiar. E aí a documentação rural dos seus pais não se estendem a você. Não se estendem. Quando a gente fala se estende, é o fato de você não precisar constituir provas no seu nome mesmo, ou seja, dos seus pais vão servir para você. Mas a partir do momento que você casa, e aí eu digo papel passado, ou se junta com alguém, como a gente chama aqui no Nordeste, que a manceba, como o povo conhece, vamos usar para a manceba, você deixa você sai da aba da cobertura de seus pais. Então, a partir daquele momento, você obrigatoriamente tem que constituir suas próprias provas. E aí é uma carteira de sindicato. Entenda que só pagar sindicato não lhe garante nada. Isso não é garantia. Só lembrando. Então, assim, mas é a porta de entrada, até para facilitar você tirar uma DAP, enfim. Exatamente. Porta de entrada é sempre lá, ou lá a colônia. Mas a parceira, é o que a gente mais escuta. Paguei 20 anos de sindicato, não fez nada. Não fez nada, é só indício. Ou seja, se não tiver outras coisas que confirme que você efetivamente vive da roça, não é nem viver na roça, né? Porque a lei, inclusive, diz, você pode até morar em outra cidade, desde que seja limite. Vamos usar aqui como exemplo, quem conhece vai saber, Petrolina e Lagoa Grande. A gente entrou na verdade, o limite aqui de Petrolina, você já entrou na cidade de Lagoa Grande, você não tem... Então, assim, se você mora ali por aquela região dos projetos, mas você trabalha em Lagoa Grande ou vice-versa, beleza, porque são quase que uma coisa só. Mas é diferente, por exemplo, eu dizer que moro aqui e trabalho lá em Afrânia. São 100 quilômetros de distância. Exatamente. Trazer caso prático, né? No escritório já apareceram clientes com essa situação. Pago o sindicato em Afrânio, mas moro em Juazeiro. Os filhos nasceram em Juazeiro. O cadastro único está em Juazeiro. Estudou a vida todinha em Juazeiro. Nesse caso, por mais que a pessoa pague o sindicato, isso não... E mesmo que tenha ITR, que ela pague o imposto. Exatamente. Isso não é garantia de exercício de atividade rural, porque existem provas contrárias que ela mesma produziu de que ela não sobrevive da atividade rural. Todos os indícios provam ao contrário. Então, cada caso realmente tem que ser analisado como único. Pode ser que a gente consiga averbar algum período de quando ela realmente exerceu atividade rural antes de vir para a cidade, porque a maioria das pessoas que compõem aqui Petrolina é composta basicamente de pessoas que vieram tem que migraram rural. E aí eu vou lançar o desafio. Vou deixar gravado aí. Eu tenho 2 pessoas no escritório que a família, que inclusive ainda hoje moram lá, mas tem histórico rural de infância. Então a gente vai fazer a averbação. Uma delas é a doutora Natália. A gente vai fazer... mas essa branquinha dos olhos... a família dela é rural, ainda vive na roça lá. Segurados especiais. Beijo. Segurado especial legítimo, raiz. Área cerqueira. Já tem Bruna, que é meio Nutella, é projeto. Mas os pais vivem da roça. Então, deixar registrado aqui é o desafio. A gente vai fazer a averbação dela. A averbação é o quê? Você trazer para o histórico trabalhista, né? O histórico de contribuições, a comprovação desse período rural.
que mesmo que não sirva para aposentadoria por idade, óbvio que não vai, porque ela daqui para lá, quando chegar a idade, ela já tá rica, milionária, porque ela faz investimentos. Amém. Vamos aprender com ela faz investimento, ó, novinha assim, mas tá rica. Já ela compra o escritório todinho, tá? mas Não enfim. assim. Mesmo que não sirva para aposentadoria por idade, ela verbando hoje, ela pode usar lá na frente, até agora mesmo. Deus me livre, acontece. Deus me livre, porque se ela sair do escritório, ela ficar doente, eu me quebro. Mas, se acontecer alguma coisa dela, de repente, uma invalidez, a gente sabe que o cálculo da invalidez é levado em consideração o tempo. Então, se ela já tem o período averbado, isso vai fazer muita diferença. Então, as pessoas só acham que o tempo... Só pensam no tempo rural quando é para aposentadoria. Para carência. Ou para carência. O que é carência, gente? A gente fala muito em carência, mas precisam entender. Carência é o tempo mínimo de contribuição, ou no caso do segurado especial, raiz, digamos assim, comprovação de atividade. Mas é um mínimo de tempo exigido para que você adquira direito a alguns benefícios. E no cada caso, benefício vai ter um tempo diferente. Vai ter uma carência, um tempo mínimo exigido. No caso de benefícios... Em regra. Tem casos que a gente vai ver também. Em outras situações. Porque os únicos casos que isenta aí de carência não é para aposentadoria. Aposentadoria, seja qual for. Sem chance. Rural, por tempo de contribuição. Eu vou falar assim, mas não existe. Depois da reforma mudaram as nomenclaturas. Mas para facilitar o entendimento de vocês, aposentadoria rural por tempo de contribuição, a própria especial, a gente vai explicar direitinho depois. Mas qualquer uma dessas exige esse tempo mínimo de 15 anos. Ou 180 contribuições, para ser mais exato. Se você não tem esse mínimo, e aí são situações que a gente precisa pontuar depois, se você converter aqueles 40% que o povo diz de insalubre, a gente vai explicar, mas vamos usar o termo de vocês. Mesmo que você tenha os 15 anos, tenho 14. Vou converter porque os 14 foram todos trabalhados em periculosidade ou insalubre, né? Assim, vou ganhar 40% de cima. Lembrando que isso é permitido até novembro de 2019. Eu vou aumentar meu tempo? Não vai, porque você não tem o mínimo dos 15. Primeiro preenche os 15 com tempo normal de contribuição ou de exercício de atividade para depois vir as conversões. Então, quando a gente fala em averbação, e algo que a gente tem trabalhado muito com o pessoal é entender que ela não pense nela só na hora que for se aposentar. Na verdade, usando o sistema hoje a seu favor, a facilidade que o INSS trouxe, desde que o processo seja bem feito, de novo falando, use essa benesse do sistema para garantir tempo extra no seu CNIS. Porque se você pensar que já há reconhecimentos a partir dos 6 anos, vamos considerar uma pessoa normal que casou com 18, né? Porque a gente sabe que essa galera casa nova. Mas vamos pensar, uma pessoa normal, você no mínimo tem 10 anos garantido aí. Exatamente. Né? Então eu vou deixar registrado aqui, a gente vai mostrar depois as cenas dos próximos capítulos dessa danada dessa averbação dela. Vamos fazer. Aí no final, aí nos próximos episódios a gente vai acompanhando, ver como é que vai. Painho tá vendo como vai dar certo. Quando ajudava o senhor lá na roça. Não, mas me digam, depois vocês escrevam nos comentários. Ela tem cara de quem ajudou na roça? Claro, pode. No máximo, ela matou uns pintinhos enforcados. Mas vamos voltar aqui. Vamos trazer Painho aqui para comprovar o exercício da atividade rural. Vou trazer testemunhas. Nesse pra caso... justificação administrativa. Exatamente. Tenho testemunhas. Vamos lá. Falando em estratégia, a gente tem a possibilidade no próprio INSS ser ouvido testemunha, né? Mas eu não tenho documento nenhum, mas meus vizinhos tudo me conhecem. Não serve. Não é suficiente. Não serve, porque a testemunha, inclusive na justiça, ela é para confirmar algo que já tem documento. Que já tem indícios. Indícios. Ou seja, você não precisa comprovar todos os 15 anos. Se tiver uma coisinha que seja lá atrás, aí você pode usar as testemunhas, que é o que a gente chama de indícios, né? Mas eu acho que tudo aí hoje, principalmente
depois de 31 de dezembro de 2022, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, principalmente com a implantação dessa autodeclaração digital, eu acho mais do que nunca passou a ser importante, quase que imprescindível, a assessoria de um especialista. Não dá mais para fazer de qualquer jeito, não dá para confiar no rapaz da Lan House, Não dá. no primo que sabe mexer no celular, porque realmente, vamos falar a verdade, fazer um pedido hoje no INSS, se você abrir o sistema aí do meu INSS e você ir lá fazer um pedido, é muito fácil, só que a questão não é fazer o pedido, é como você vai fazer esse pedido, é as provas que você vai utilizar. É o seu histórico, porque assim, a gente está contando uma história. Só que a gente precisa ter cuidado da forma como a gente vai contar essa história, porque tem elementos que podem prejudicar, que podem tirar o direito das pessoas. Então, tem que ficar atento. E depois, uma vez na base de dados, aí não vai dar pra gente... Já era, não tem como... Não, pra gente eu não voltar tenho atrás. santo que obre milagre, né? Exatamente. Que eu digo que, assim, tem causas que só Jesus... ou um bom previdenciarista, mas enfim. Então, assim, entender que... E aí, a gente abre o gancho, e já vamos se encaminhando para o final, entender que a autodeclaração hoje é o documento mais importante. Porque indícios, a gente fazendo uma boa varredura, a gente consegue. Mas se você tem bons indícios, muitas vezes boas provas, como a gente já viu pessoas, inclusive pescador, com 15 anos de recebimento de seguro, com a carteira toda bonitinha, e ainda assim, por um errozinho no preenchimento, a pessoa tem um benefício negado. Então, aí não é só você, que às vezes você até consegue o benefício, mas se você preencheu alguma coisa errada, aquelas pessoas que você colocou no grupo familiar, ou de repente deixou de colocar, e aí tem reflexo, por exemplo, numa pensão por morte, babau. Não tem jeito. Não tem, porque você está prestando informações que vão para a base do sistema do governo. E aí depois viram informações divergentes, como o exemplo que eu citei. Por exemplo, vamos lá. Tem um grupo familiar e aí a esposa está em auxílio-doença, né? Vamos falar auxílio-doença para as pessoas entenderem com mais facilidade. Está recebendo um benefício por incapacidade. E aí, na hora de fazer a autodeclaração, isso não é... Na hora de declarar o período, porque tem um jeito que você tem que fazer declarar esse período. Tudo bem, em um certo período ela trabalhou junto, mas se ela está em um benefício por incapacidade, então, a partir do momento que ela está recebendo o benefício, ela não está na atividade rural. E o que é que as pessoas fazem? Elas declaram o período cheio. Isso é só um exemplo de algum dos problemas que a gente tem. Não, e quer ver pior que a gente já viu? Que geralmente a propriedade está no nome do homem. Via de regra que ainda é muito assim. Nossa cultura. Nossa cultura, a maior parte dos documentos ITR e INCRA é no nome do homem. E aí o homem está aposentado por invalidez, que é o benefício de incapacidade permanente. Mas ainda vamos usar a terminologia auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque eu acho que as pessoas ficam mais fáceis. Mas aí a pessoa está aposentada por invalidez. Aí a pessoa vai lá, a mulher, na hora de pedir o benefício, bota o marido. Por quê? Porque o marido é o dono da terra. E declara o período todinho. Declara o período todinho. Aí tora na emenda, como diz a história. Aí pra gente emendar de novo, é quase que impossível. E o pior, às vezes não é nem que nega o benefício dela. Às vezes até consegue, porque a documentação é boa. É pior o acesso dele. O problema e aí o INSS vai lá, cruza esses dados, e aí chega nesse benefício que ele recebe. Como assim ele está em atividade rural e recebe um benefício ao mesmo tempo? Que é incompatível com o exercício. Pois e além de cortar, ainda cobra o que você recebeu nos últimos anos. Então até você... Tem jeito? Tem solução? Tem, você acha. Você sempre acha jeito. Gente, tem solução, mas dá muito trabalho. Muito trabalho e sai muito mais caro. Sai, com certeza. Sai muito mais caro. Eu acho que... A desinformação, o preço dela, o custo é alto. Então, assim, valorizem esse trabalho que a gente tá fazendo aqui de levar a informação, porque é muito importante. E aí fazer igual a história.
Porque eu vou dizer a você, aqui não é fácil não, menina. Aqui, ó, olha, eu vou dizer, valorizem, porque o caba tá o dia todinho pensando como é que a gente vai sentar aqui e conversar. Para quem conhece a gente sabe que a gente gosta dessa conversa. Na verdade, a gente conversa muito, mais até do que deveria numa consulta. Mas justamente por isso, porque a gente precisa saber do histórico todo. Mas é diferente quando você vem para cá. Então, valorizem o esforço. Dê um joinha ou um coração. Compartilha, por favor. E mais do que isso, interajam. Eu sei que a gente não falou nem 10% do que deveria falar. Na verdade, a gente só pincelou algumas coisas e chamou a atenção para outras. Mas eu sei que gera muitas dúvidas e essas dúvidas que vão alimentar a gente a trazer mais informações no próximo. Exatamente. Precisamos da ajuda de vocês com as dúvidas, as perguntas, aquelas perguntas que vocês mandam lá no WhatsApp. Mandem lá pra gente no Instagram, porque vai ajudar nos próximos episódios a gente a tirar, esclarecer essas dúvidas. E pensem que é dúvida de outras pessoas também. Vão estar ajudando outras pessoas na mesma situação. Então vamos lá, vamos deixar registrado nossos débitos. Estamos com o débito da sua averbação, Sim. que a gente vai mostrar lá passo a passo. E eu tenho testemunha, tá? Vai dar certo. Tá bom, tá bom. Eu não vou dizer que você matou 2 pintinhos enforcados. Nós temos o débito com relação a um episódio já certo sobre a questão do preenchimento da autodeclaração. As informações. As principais informações, e aí a gente puxa outras coisas. E temos um terceiro, que esse vai render mais do que um episódio, que é o pescador, que também é segurado especial, mas segue regramentos diferentes. E aí, como a gente está praticamente em vias de começar um seguro defeso, é bom a gente falar sobre ele em um episódio específico e trazer, quem sabe, alguém do INSS que analisa esses danados desses pedidos. É verdade. Né? Fica a promessa. Tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Foi bem difícil para nós duas, mas eu acho que foi. Eu imaginei que fosse ser pior. Mas eu realmente imaginei que fosse ser bem pior. Então, diz aí o que foi que você achou. Vai lá embaixo, diz o que foi que achou. E deixa as perguntas. Deixa pergunta. Mas mais do que deixa pergunta, deixa coração, né? Ajuda as criaturas a ter coragem para voltar. Tá bom? Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Beijo. Fui!